Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos acontecimentos mais sísmicos, eu diria, da política brasileira recente. Bom, vamos direto ao ponto. Uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI do crime organizado, está propondo algo, olha, praticamente sem precedentes. O indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República. É um movimento de um peso político gigantesco. E, a propósito, se esse tipo de análise direta, sem rodeios, é o que interessa, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas. Então, o que está acontecendo exatamente? Esse relatório da CPI, que, vale dizer, ainda precisa ser votado, está acusando formalmente algumas das figuras mais altas do nosso judiciário. É um documento que, sendo aprovado ou não, já está causando verdadeiras ondas de choque lá em Brasília. Agora, o ponto crucial de toda essa história está nesse conceito aqui, crime de responsabilidade. E é fundamental entender o seguinte, a gente não está falando de um crime comum, sabe? Tipo roubo ou assassinato. A acusação tem uma natureza política. A consequência máxima aqui não é a prisão, mas sim a perda do cargo, ou seja, o impeachment. Mas quem exatamente está na mira dessa CPI? E mais importante, quais são as acusações específicas que esse relatório levanta contra cada um deles? O relatório é bem específico, viu? Para os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, a acusação principal é basicamente a mesma. Eles teriam julgado casos em que eram legalmente impedidos de atuar, por suspeição. O ministro Moraes ainda enfrenta uma acusação a mais, de conduta incompatível com o cargo. Já o procurador-geral, Paulo Gonet, é acusado de desídia, uma palavra que significa, em bom português, uma negligência bem grave no cumprimento das suas obrigações. E esse termo, suspeição, é a chave para a gente entender as acusações contra os ministros. A lei é clara. Ela define situações em que um juiz simplesmente não pode julgar um caso, justamente para garantir que a decisão seja imparcial. O que o relatório alega é que os ministros teriam violado essa regra, citando coisas como amizade íntima ou conflito de interesses como os motivos pelos quais eles não poderiam ter atuado em certos processos. Certo. Com acusações tão sérias na mesa, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que acontece a partir daqui? Qual é o caminho que a nossa Constituição prevê para um processo como esse? E aqui está a diferença fundamental de tudo. Se fosse um crime comum, o relatório iria direto para o Procurador-Geral da República e ele decidiria se denunciava ou não. Mas, como a gente está falando de crime de responsabilidade, o caminho é totalmente outro. O processo é inteiramente político e ele acontece todo dentro do Senado Federal. Esse processo político se desenrola em 4 etapas bem claras. Primeiro, a própria CPI precisa votar e aprovar o relatório. Depois, vem o passo que é talvez o mais crítico de todos. O presidente do Senado precisa aceitar o pedido para a coisa andar. Só depois desse ok dele é que os senadores se reúnem para julgar o caso. E por fim, o veredito. Se for pela condenação, o resultado é a perda do cargo. Simples assim. Parece um caminho bem definido, né? Pois é, mas existe um obstáculo político gigantesco que, segundo as análises, tem o poder de parar tudo isso antes mesmo de começar de verdade. Então a pergunta que fica no ar é essa. Se o mecanismo está lá na lei, por que existe tanto ceticismo de que isso realmente vá para frente? E a resposta está aqui, preto no branco. O poder de dar o pontapé inicial num processo de impeachment contra um ministro do STF está, na prática, nas mãos de uma única pessoa, o presidente do Senado. E de acordo com as análises que a gente vê por aí, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem mostrado a menor vontade política de pautar esses pedidos. Sem a decisão dele, nada acontece. O processo basicamente morre na praia. Bom, diante desse impasse, seria fácil pensar que o relatório não serve para nada, né? Mas as análises indicam que, mesmo que não resulte no impeachment agora, ele pode ter um impacto bem duradouro. O valor desse documento pode ser visto de várias formas. Ele se torna um registro histórico que pode servir de base para futuros pedidos de impeachment. Ele também funciona como uma baita ferramenta de pressão política, expondo todas as alegações para o público. E ainda pode fundamentar propostas de mudança na Constituição, as famosas PECs. E falando em PECs, o relatório não para só nas acusações. Ele vai além e propõe uma proposta de emenda à Constituição para criar um código de conduta mais rígido para os ministros, exigindo coisas como moralidade, transparência e uma postura, digamos, irrepreensível. E é assim que a gente chega à questão final. Esse relatório vai ser lembrado como um momento decisivo, um marco na tentativa do Legislativo de fiscalizar o Judiciário, ou vai ser só mais um documento político, barulhento na sua criação, mas que acaba esquecido na gaveta, sem nenhuma consequência real? A resposta? Bom, essa só o tempo poderá nos dar.